Crespo e o bastidor do São Paulo. Vamos lá. Você falou que vai ter uma medida drástica? Vai ter uma mudança de rota. Não é troca de treinador, mas o presidente Júlio Casares, ele suspende qualquer tipo de negociação de base com Galápagos, de FIP, tudo que é assunto do São Paulo fora de campo, qualquer assunto relacionado ao São Paulo que seja de fechar negócio com aqui, olhar planejamento para 26, olhar, tá de repente querendo um jogador, aquela coisa que acontece normalmente antes da abertura da janela. Tudo isso vai ser congelado. O presidente Júlio Casares não vai tratar de mais nada que seja fora do campo. O presidente Júlio Casares vai dar o expediente dele, o despacho dele, vai ser no CT. Não no Morumbi. Não no Morumbi. CT. No CT. Ele vai ficar full time com o time até o final da temporada. Então, tudo que é assunto fora tá congelado no momento. Tá. No sábado, o presidente esteve no CT, ele não viajou porque ele está com um problema nas costas, né, que a gente falou aqui. Ele se reuniu com todos os jogadores e com a comissão técnica para falar desse momento do São Paulo, desse momento de instabilidade. Aí o time não ganhou, o time perdeu, foi atropelado pelo Mirassol. Aí ele toma essa decisão, então, de ficar full time com o time, no CT. Então vai ter, hoje, essa semana, hoje é folga, mas amanhã na reapresentação, novas reuniões, novas conversas, cobrança, tudo para emergencial para gerir essa crise. E também o São Paulo promete um bicho maior por classificação na Libertadores. Então, o São Paulo indo para a Libertadores, classificando, buscando lá o G6, G5, não sei como é que vai ficar, o São Paulo promete aos jogadores um aumento na premiação. Então, é esse papo que vai ser durante a semana. Qualquer negociação com Galápagos, FIP... Isso esquece. FIDIC, Nesse esquece. momento, esquece. Nesse momento, esquece. Vai ficar em segundo plano. Tudo congelado. Foco no CT. Foco em reuniões diárias e despacho dentro do CT. E aumento na premiação. Mas eu considero que o São Paulo ele já morreu 2 vezes nessa temporada. Ele morreu naquele dia contra a LDU e morreu... Aí, sabe quando deram aquele chacoalhão no defunto? Tal, o cara deu uma... E aí ele morreu de novo depois do jogo com o Palmeiras. Né? Da forma que foi, tomar a virada. E não estou dizendo só pela questão da arbitragem, não, pelo amor de Deus. Só para deixar claro, um time de futebol que deixa um dos principais rivais virar o jogo na sua casa, ele morre. E morreu pela segunda vez. A minha grande dúvida era se teria vida depois do jogo com o Palmeiras. Não há vida. O time esfarelou. O jogador, o semblante, a competição, a mobilização acabou. E ainda faltam 9 rodadas para o São Paulo. Faltam 10 para o Flamengo e 10 para o Palmeiras. Mas aí também você tem que, para reverter... Morte não dá para reverter, né? Mas para reverter uma situação dessa, seria necessário o clube estar... O Juca está lembrando da Odete Reutemann. Não vou falar na novela que eu não assisti. Então o São Paulo não tá que nem a Odete Roy, parece que morreu e está vivo. Não, ele está morto. Da parte institucional, essa sinalização do enterro, ela é, para mim, assim, simbólica, né? Então, a partir do jogo com o Palmeiras, o presidente já não acompanha mais o time, está pensando não sei aonde, não sabe o que fazer lá, não sei o que lá, e os caras estão... Não é que eles estão pensando no ano que vem, eles não sabem o que fazer para o ano que vem. Tem discussão no São Paulo se é melhor ir ou não, se seria melhor ir ou não para Libertadores, pelas características do ano que vem. Libertadores, ou imagina com o Brasileirão começando em janeiro. Com esse time aí, sem investimento, esquece, velho. Talvez seja pior, né? Então, essa coisa do rebaixamento que esse ano eu já falava desde a primeira rodada, então eu tô aqui tranquilo, né? Contra o Sport em casa. O São Paulo tem um elenco, ainda mais com as questões médicas, para fugir do rebaixamento. Ainda mais com esse ano
Quando você vai falando, a gente coloca aí os próximos jogos do São E Paulo. voltou mais ou menos àquela estaca. Esses 38 pontos conquistados e tal, já daqui a pouco o São Paulo vai ser ultrapassado por toda a turma dos 30 nessa toada aí. Todo mundo tem 30. O Santos tem 31, né? Pode ir a 34. E aí, assim, vai ficando hoje, né? Vai ficando essa situação. E ontem, né, Tironi, eu acho que um time que toma um gol com 35 segundos já é uma demonstração completa falta de sintonia. Nenhum jogador está atuando bem, mas eu chamo a atenção para os principais, né? Porque o Lucas Moura, de fato, ontem que começou jogando depois de meses, né? A última partida que ele tinha iniciado foi contra o Palmeiras pelo Paulista. Cara, ele não consegue desenvolver uma jogada, né? É uma coisa impressionante. Os erros defensivos começaram a acontecer em série e ficou barato. Se não fosse o Rafael, teve Candansan. Mas aí é outra situação. Eu acho que o Candansan apitar um jogo do São Paulo, depois do histórico, é um pouco o retrato de um clube que se sentiu prejudicado por uma arbitragem num clássico e depois viu a discussão virar para outro time. O São Paulo não tem nem representatividade. O São Paulo é um time largado, né? É um time... E eu, sinceramente, fico pensando como é que esse presidente vai acabar um mandato que ainda tem 14 meses? Porque a impressão não é só que o ano acabou esportivamente para o time, é que o governo acabou. A gente falou em alguns governos. Só que a eleição do São Paulo não é a eleição legislativa da Argentina, que é daqui a uma semana. É só daqui a 14 meses. E eu não sei, sinceramente, o que o Júlio Casares pensa sobre o São Paulo para os próximos 14 meses. Só sei que a situação é desesperadora. Que ninguém tem o mínimo de brilho nos olhos. E é pior ainda porque o brasileiro começa em janeiro, né? Exatamente. É isso aí. Tá aí, né? Tá aí em janeiro. Daqui a pouco o próximo Campeonato Não Brasileiro. tem o Paulistão pra errar e falar, putz, a gente errou aqui. E talvez a gente não tenha, né, Danilo, num campeonato próximo, uma situação de 4 clubes tão abaixo na pontuação no Brasileirão como a gente tem esse ano. Que deixa você numa... Quem não é... Pode ser o Corinthians correu risco. O Juca sempre olhando. O Corinthians tem jogos a menos. O Atlético correu risco. O Santos correu risco. O Inter correu risco. Com esses 4, não estão correndo risco na prática. A não ser que aconteça uma reação. A gente sempre fica, putz, agora pode ser o Vitória. Ganhou o Clássico. Vamos ver. Se o Vitória ganha do Santos na Vila, a gente vai, opa, tem alguma coisa diferente aí. Mas eu não acredito que ganhe do Santos na Vila. Então, para o ano que vem, talvez quem venha, Coritiba, a turma lá, não seja tão... Remo. Se alguém que possam estudar o case do Mirassol, né? Vou ir para a primeira divisão com qual objetivo e expectativa? Com qual tipo de treinador? Qual tipo de elenco? Acho que o Mirassol é um caso a ser estudado e replicado, se possível, por clubes que subam da Série B para a Série A. Esses são os últimos 7 jogos. O São Paulo perdeu 7 dos últimos 8 jogos do São Paulo. Essa marca espetacular só foi é a primeira vez, desde 1936, se eu não me engano, que isso não acontece. 7 em 8? Do São Paulo perder 7 em 8, Mauro. Mas aí você pega a entrevista que o Casares deu durante o Jogo do Brasil, né? Assim, também é um desastre, né, gente? Quando ele tenta defender a contratação do Oscar, muita vergonha ali. Eu falei, não fala isso, presidente. Não dá. Isso, não. Pô, não dá, né? Não dá, porque assim, eu poderia até falar, realmente, não deu certo, o cara se machucou, né? Não joga. Mas não, ele tenta, não, disputamos com outros clubes, aí realmente não vai. Agora, não dá também para falar do Candansan. Não dá. Não dá. Cara, assim, qual a semelhança desses lances todos, na minha opinião? Isso eu falo há décadas, eu detesto pênalti à brasileira, eu acho que o futebol é um esporte de contato, para ser falta, pênalti então, tem que ser um contato físico forte, que desequilibra de fato o adversário. Por exemplo, o lance do Arrascaeta no primeiro turno. Eu até escrevi no meu blog, tive que reproduzir ontem lá, porque tem um monte de mala na rede social. O que é que você falou quando o Arrascaeta lá no jogo do mala? Não foi nada. Você jogou. E ontem também não foi nada. Encostou, quero cabecear e quero uma segunda chance no pênalti. Gustavo Gomes. E esse lance do Candansan marcar o pênalti com o brincadeira. O contato do Alan Franco ali, lembro qual foi o jogador do Mirassol? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. É ridículo marcar um negócio daquele. É começo do jogo. São Paulo já está nessa crise. Toma 1-0. Aí tem um pênalti desse, cara. Um abraço. Aí o time não vai reagir. E assim, é incrível como é que o Crespo, né, também, rapidamente, ele
se afundou no meio dessa situação toda do exato, clube, né? foi Perdeu. tragado. Qualquer treinador com Ele está esse... sendo arrastado pela correnteza, está sendo levado junto. Exatamente. Está sendo levado junto. Não adianta aquela faixa no meio do campo lá do Morumbi, lá com aquela frase dele, nada disso adianta. A coisa realmente foi. Ia fazer o quê? Vai trocar de técnico, vai trazer, que nem o Remo, colocou lá o Guto Ferreira. Mas tá bem, gente. Você bem, viu o o efeito Guto Marcos Ferreira? Braz Marcos Braz discutiu com o repórter e tal. E essa coisa toda. Então, assim. O São Paulo só É tem... um cenário muito, muito complicado, muito Garante. perigoso até. Exatamente. O São Paulo só tem garantido mesmo, mais um jogo em casa. Só garantido mais um jogo em casa. No bolo, hein, meu amigo? Que é no próximo sábado contra o Bahia do do Rogério Ceni. Ceni, que meteu 4 no Grêmio. Do Rogério Ceni, nessa circunstância, não deixa de ser interessante, né? Então é o próximo jogo do São Paulo, talvez o único no Morumbi até o final do ano, porque essa gestão maravilhosa alugou o estádio na reta final da temporada para uma série de shows. E vai jogar na Vila Belmiro, talvez jogue não sei aonde. Eu ia jogar naquele lugar, mas eu vou poupar a audiência qualificada, não vou falar o palavrão. Mas talvez fosse o lugar ideal para jogar, na verdade. Não, lá não. Vai jogar lá em Itaquera. Vai jogar em Itaquera com o Corinthians. Vai jogar com Itaquera com o Corinthians também, viu? Nessa sequência. Daqui a pouquinho. Mas daqui a pouquinho joga. vencer com o Corinthians não pode, porque lá em Itaquera só perde. Não tem jeito. Isso, Ganha exatamente. uma vez na. Agora, Ganhou com o Carlos. eu fiquei na dúvida, Arnaldo. Você acha melhor ir para Libertadores ou não? Ninguém fala nada do Corinthians. Eu sempre vou Vamos falar já. achar. O que eu estou dizendo é que existe essa discussão no São Paulo também por um aspecto, Danilo. O time da Libertadores. Como é que foi? O São Paulo na Libertadores a motivação para contratar um Oscar. Né? A Libertadores te dá talvez um time sem Libertadores caiba mais num orçamento reduzido. E aí que o foca São no Paulo brasileiro. Vamos se salvar aqui no brasileiro. De pra ver se- repente, Porque parece eu que fiquei pensando se tem mais chance de ganhar a Sul-Americana também do que a A Libertadores. Sul-Americana, sinceramente, se o Os São caras entram muito baixo, né? aí vai saber se vai se classificar ou não, nem tá baixo. E na primeira fase joga sempre com um time alternativo.